Olá, você está no canal Fé, Salvação e Obras. Nosso objetivo aqui é estudarmos a respeito das bases da nossa fé, a salvação que nós temos em Cristo e as obras que devem acompanhar aquele que é discípulo de Jesus. E nesse primeiro estudo nós vamos estar analisando, estudando a respeito da fé. É um assunto muito importante porque há muita confusão a respeito do que é fé e do que é viver em fé. A palavra fé, ela vem do hebraico emuná. E uma das vezes que aparece essa palavra no Antigo Testamento é justamente Abacuque 2,4, onde nós encontramos o seguinte texto: Eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé, emuná. Para nós termos a dimensão da importância desse versículo, basta nós olharmos para as citações que há desse versículo no Novo Testamento. Nós encontramos Paulo citando esse mesmo texto em Gálatas 3,11, em Romanos 1,17, e também o escritor de Hebreus também cita esse mesmo texto. Apesar de nós termos no grego, no Novo Testamento, a palavra pistes, é bem razoável nós entendermos que na mente deles a palavra que estava em questão era emuná, que era o texto ao qual ele estava se referindo. Assim, se nós queremos entender qual a importância da fé na salvação como meio de alcançar a salvação que temos em Cristo, é importante nós atentarmos para o que é a palavra emuná. A palavra emuná, ela deriva de uma outra palavra em hebraico que se chama amã. Essa palavra também deu origem à expressão tão conhecida que no meio cristãos, amém. Ela vem desse mesmo radical amã. E essa palavra que aparece em Gênesis 15,6, onde nós encontramos e creu Amã, Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Também desse mesmo radical da palavra Amã, nós encontramos outras duas palavras bem interessantes, emet e amar. Emet é a palavra em hebraico que traduzida por verdade, e amar, ela é traduzida por falar, dizer. Essas associações, elas são muito sugestivas e nos dá uma ideia bem interessante a respeito do que é fé. Atualmente, nós temos uma ideia muito deturpada, muito estranha a respeito do que é fé. Normalmente acredita-se, dar-se o nome de fé a uma confiança em práticas religiosas ou uma expectativa com relação ao próprio futuro. Mas quando nós vamos estudar o que é fé no contexto da Palavra de Deus, nós vamos ter uma ideia completamente diferente disso que normalmente é usado a respeito de fé, como essa expectativa de que no futuro tudo vai dar certo. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele afirma da seguinte forma: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam. Aqui há uma situação interessante, porque segundo o escritor de Hebreus, a fé é uma convicção, é uma firmeza, uma certeza daquilo que não se vê, de um fato que ainda não se conhece. E isso por si só parece um pouco ilógico, porque quando nós falamos de fato, nós estamos falando de algo que tem o seu lugar definido no tempo e no espaço. E crer em um fato que não aconteceu ainda é exatamente aquilo que denota a palavra fé. Quando nós falamos em fé, segundo o escritor de Hebreus, nós estamos falando que nós estamos acreditando um peso de verdade a alguém, a Deus. E quando nós acreditamos esse peso de verdade a Deus, nós temos todas as suas afirmações como um fato incontestável, um fato que não se tem dúvida a respeito dele, mesmo que esse fato ainda não tenha acontecido ou esteja em um passado muito longínquo. Assim, a fé, apesar de ser transcendente, ela não é irracional. Pelo contrário, conforme nós conhecemos ainda mais as argumentações e as declarações de Deus a quem nós depositamos fé, maior cresce essa fé, maior essa fé pode ser acrescida, pode ser desenvolvida. E nisso, nós vemos o que Paulo escreveu em Romanos 10,17, quando ele diz que, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como entender fé como um meio para se alcançar a salvação em Cristo? Quando nós declaramos um peso de verdade sobre as declarações da palavra de Deus a respeito da salvação que temos em Cristo, a salvação que a Bíblia, que a palavra de Deus nos traz, nós declaramos convictos, não apenas na salvação em si que ela apresenta, mas em todos os termos que o Evangelho nos traz. Assim, nós temos por convicção, por certeza,
as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa incapacidade de nos redimir com o nosso Deus. Também, ao mesmo passo, nós temos plena certeza e convicção do amor de Deus ao nos chamar ao arrependimento, nos dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Estamos certos de todos os termos que envolvem a mensagem do Evangelho. E assim, tendo certeza e tendo convicção de que essa palavra é a verdade, nós também estamos dispostos a nos sujeitar a todas as exigências que o Evangelho também nos traz, tanto em nossa conduta como em nossas expectativas. Assim, a fé, ela também nos leva a ter fidelidade para com aquilo que nós cremos. E por isso mesmo que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Aquele que crê, que tem fé na palavra de Deus, não tem nenhuma dificuldade em obedecer os mandamentos ou procurar obedecer os mandamentos de Deus. E nisso não há nenhuma contradição com relação à salvação por obras ou salvação por graça. A salvação nós cremos que é uma graça de Deus. Nós não tínhamos nenhuma condição de nos redimir para com Deus, e Ele que veio ao nosso favor. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós entendemos a nossa culpa e o nosso pecado, nós desejamos, no nosso íntimo, obedecer, fazer a vontade de Deus. O oposto disso é o legalismo, que consiste na imposição por força de obediência de regras e normas religiosas, o que é completamente o contrário do que a fé anuncia. A fé nos conduz à obediência e não nós nos tornamos obedientes para ter fé. É justamente o oposto. Também a fé, ela deve gerar uma expectativa, uma esperança. Se nós cremos em Deus, nós também cremos nas promessas que Ele tem para nós. E essas promessas, essa expectativa, elas nos consolam, nos traz esperança e norteia as nossas ações com o fim de alcançar essas promessas. Nós temos também algo muito interessante, que é a similaridade das palavras, do radical das palavras aman, emet e amar. Todas essas palavras têm o mesmo radical. E aman, nós vimos a palavra crer, que nós encontramos lá em Gênesis 15:6, que atribui a Abraão creu em Deus. Ali no original, Abraão aman em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E nós temos as palavras emet, que significa verdade, e amar, que seria falar, proclamar, dizer. Nós encontramos também em Romanos 10:10 o seguinte versículo que Paulo ensina, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a justiça. Isso é interessante porque nós vamos ver que o crer e o proclamar é inerente um ao outro. Quando nós cremos em algo, nós falamos disso que nós cremos. A nossa fé, a nossa conduta não pode ser desassociada. Elas devem andar juntos com o nosso dizer, com o nosso testemunho. Assim, quando nós cremos em Deus, nós somos também arautos dos seus feitos, daquilo que Ele anuncia, daquilo que Ele nos ensina. Por isso mesmo nós encontramos Cristo dizendo que o homem bom, do seu bom tesouro do seu coração, tira boas coisas, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira más coisas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Assim também, nós, quando cremos em Deus, entendemos a verdade do Evangelho, entendemos as condições que nos envolvem, nós também somos considerados, somos conclamados a também falar, anunciar a respeito dessa mesma fé, anunciar a respeito da salvação que temos em Cristo, anunciar a respeito da condição que estamos como pecadores e da nossa necessidade de nos reconciliar com Deus. Portanto, se você tem tido fé no Evangelho, procure aperfeiçoar essa fé através do conhecimento da Palavra de Deus. E procure viver essa fé, externar essa fé, tanto com suas ações, em obediência aos mandamentos de Deus, em sujeição à vontade de Deus, como também com a sua palavra, com o seu testemunho. Que Deus te abençoe.